Tudo bom, Oi, Cláudio? meu amado. Eu quero começar apresentando para as pessoas que estão chegando o que seria os machos de verdade, né? Hum, Esse perfil. Os machos de verdade têm uma expressão aí regional, que é a expressão de machos, que existe aqui no Nordeste, existe em algumas regiões também no sul do país, e esse de verdade. Na verdade, se você for traduzir os machos de verdade, poderíamos estar falando de homens de coragem. E onde esses homens de coragem são homens de coragem por buscarem se conhecer, por buscarem o autoconhecimento como uma ferramenta de se tornarem homens melhores, mais saudáveis e se aproximarem do seu verdadeiro eu. E hoje a gente já tem um grupo que trabalha e estamos em busca até de outros homens que queiram também participar dessa busca interior. E hoje, meu nome é Leonardo, tá? Eu, eu estou aqui para mediar essa live junto com Claudete Nóbrega. Claudete Nóbrega, que é helper do Passwork, que trabalha com sexualidade já há 30 anos, que faz uma jornada maravilhosa de sexualidade chamada Sagrado no Profano na Chapada Diamantina. Sou suspeito, mas eu amo demais. Eu, na verdade, amo todos os trabalhos que eu já fiz com ela e faço. E vamos iniciar a nossa live. O Cláudio, tu quer falar alguma coisa antes de começar? eu quero, Ou não? Podemos ir direto. eu quero agradecer o seu convite, quero agradecer esse momento. É um momento muito especial, a proposta que você sustenta é uma proposta muito linda. Eu honro essa proposta, que é o masculino buscar a si mesmo, da mesma forma que o feminino vem fazendo. E isso é muito especial. Então, eu tenho muita gratidão a você por estar sustentando esse lugar, sustentando esse espaço sagrado para que o masculino tenha uma voz clara, objetiva, a partir do coração. Então, esse é um ponto de muita gratidão e honra de estar aqui nesse momento, pronta e aberta para o próximo passo. Gratidão, Cláudio. Cláudio, então vamos começar, porque a gente sabe que o tempo aqui é rápido, né? Com 60 minutos eles derrubam a gente. Verdade. Então, vamos começar com a primeira pergunta. O que é sexualidade? Uau, que maravilha! Bom, sexualidade é um dos meus temas preferidos. Na verdade, eu tenho dois temas preferidos, que é um tema só, que se chama sexualidade, que é igual à espiritualidade. Então, sexualidade é o ato de criar as nossas vidas da melhor forma possível. Nós estamos condicionados a misturar e confundir sexualidade com genitalidade. São dois aspectos bem distintos. A genitalidade é uma das diversas expressões da sexualidade. Mas a sexualidade é todo e qualquer ato de criação, consciente ou inconsciente. E sexualidade é igual à espiritualidade, não tem nenhuma diferença. Então, tudo que a gente cria é espiritual. Na verdade, a gente não cria, a gente manifesta formas vibracionais que já existem e que a gente torna estas formas conscientes nesta dimensão em que nos encontramos. Então, a sexualidade é a nossa mais bela expressão de criar. Isso deve dar um monte de nó na cabeça do povo. Eu compreendo isso perfeitamente, porque a gente está condicionado a olhar como genital, né? Como a troca física genital. Mas é uma troca muito mais ampla do que a gente pode pensar. Eu não sei quantas perguntas você tem, então vamos embora. Se precisar, a gente volta. Vamos. Pronto. Aí vai desatando esse nó na cabeça do Isso, povo, né? Devagarinho. beleza. A segunda pergunta é: mitos, crenças, vamos chamar nessa área da genitalidade, né? Fantasias e fetiches. É tudo a mesma coisa? É diferente? Como é essa diferença? Ah, são bem diferentes, bem distintas. As crenças
Ok. né? São os nossos equívocos, que são opiniões fechadas a respeito de determinados aspectos, sejam eles individuais, sejam eles coletivos. Então, por exemplo, uma crença em relação à sexualidade é uma crença muito antiga, que hoje já caiu bastante, mas ainda é uma crença que governa muito, tanto enquanto crença pessoal, como crença de massa, né, que sexo é feio, é sujo, é pecado e é errado. Isso são crenças. Então, a crença é uma opinião fechada. A gente fica enclausurado ali. É bem distinto dos outros aspectos que a gente vai abordar hoje. Então, na crença, a gente fica enclausurado, materializando ou manifestando aquele aspecto girando em um ciclo determinado. E a gente fica fechado nessa opinião, endurecida por medo. Mas as crenças, elas fazem parte do nosso convívio familiar, social, né? E a gente escolhe esse lugar que a gente vai nascer de acordo com aquilo que a gente já traz. Uma crença, ela não surge do nada. A gente responde a uma crença a partir de uma inclinação interna. A nossa matéria interna da alma, ela é completamente maleável. Então, a gente traz um conjunto de crença e esse conjunto de crença é reforçado no nosso convívio, naquele núcleo familiar, naquele núcleo social, naquele núcleo político, naquele núcleo espiritual, aonde quer que a gente vá. Então, essa opinião fechada impede que a gente pulse, né, de forma alegre e prazerosa na vida. Então, uma crença, ela nos limita, ela tolhe a nossa expressão criativa. Veja que a gente começou falando sobre sexualidade enquanto criação, né? Uma criação consciente. Uhum. A crença nos impede de viver essa criação de forma pulsante e bela, porque a gente vai ficar cristalizado, limitado, né, a essa opinião fechada por medo. Vamos nos lembrar que a base do que nós vamos falar hoje, a maior parte do que a gente vai falar, a base, o alicerce se chama medo. Não sei se está claro o suficiente a respeito das crenças. Tá bem claro. Isso. E você trouxe o mito. Então, veja, a crença alimenta o mito e o mito alimenta a crença. Então, o que são os mitos? Os mitos são histórias, às vezes histórias infantis, né? Ou histórias de heróis inatingíveis para a nossa humanidade. Então, esses mitos, eles ajudam o sistema de crença da gente e nos ajuda a ficar mais fechado ainda. Então, esse mito, ele perpetua algo dentro da gente. Ele se solidifica e um alimenta o outro. A crença alimenta o mito e o mito alimenta a crença. Então, esses mitos são, às vezes, eles estão conectados a fantasias, mas quase sempre o mito está conectado a histórias que a criança ouviu e que traduz no mundo do adulto com as palavras pertinentes ao mundo do adulto. Mas os mitos, a base deles está no mundo infantil. Na nossa parte infantil, como as crenças também, como as fantasias também, como os fetiches também. Tudo isso é parte do mundo infantil. Quando o ser amadurece, ou seja, quando ele sai dessa infância, os mitos desaparecem, eles ganham outras formas e outras expressões, as crenças são abertas e nós passamos a circular em um circuito vibracional expansivo. As fantasias, a gente vai falar daqui a pouco, ganham outras expressões e os fetiches também. Nas fantasias sexuais, tem uma pergunta aqui exatamente sobre as fantasias. E existem as fantasias sexuais, a gente imagina que existam as distorções por trás delas, né, que alimentam as fantasias. Agora, são todas as fantasias que têm distorções ou existe também fantasias saudáveis? Essa é uma pergunta. Essa pergunta maravilhosa. Então, vamos primeiro ver o que é fantasia, né? Fantasia, Okay. Esse clarear do que é fantasia é muito bom, porque o que é uma fantasia? A fantasia é
A revelação... Tá bom, não. Peraí, isso. Então, o que é uma fantasia? A fantasia é a revelação para o mundo infantil. A fantasia é o mundo infantil. E um material que a criança, na época, não pôde lidar com esse material. Então, o que a criança faz? Transforma esse material em uma fantasia e passa a correr em busca desta fantasia para realizar aquilo que ficou defasado para ela. Então, observe que crenças, mitos, fantasias e fetiches, nós vamos retomar esse contato com o mundo infantil. Então, a base da fantasia é algo que não foi resolvido no período infantil. Mas nós temos dois movimentos na fantasia bem interessantes. A fantasia, ela pode ser originária de uma idealização, onde buscas de realização infantil, elas revelam material que está no inconsciente, ou no semi, um material semi. Por que semi? Não é totalmente inconsciente. A gente está indo em busca, a gente sabe. A gente não sabe a profundidade. Então, a fantasia é isso. É de dois lugares dentro de nós. Um é da nossa idealização, onde a criança, vou de novo no mundo infantil, a criança, na época, buscou fazer algo ou estava fazendo algo e houve um impedimento, não sabemos de que ordem. Então, esse impedimento levou essa criança a idealizar algo e para a fantasia. Mas temos a segunda base para a fantasia, que são necessidades infantis que não foram satisfeitas. Então, este é um conteúdo completamente emocional, onde verdadeiramente faltou para aquela criança. Faltou algo. Pode ter sido alimentação, pode ter sido ser vista, pode ter faltado espaço, pode ter faltado segurança, mundo infantil. Então, uma necessidade real que não foi suprida. Então, essas duas bases vão mostrar para a gente a formação do mundo de fantasia, aonde essa criança, que hoje não é mais uma criança corporalmente, hoje nós estamos no mundo adulto, as necessidades reais de uma criança, quando não são supridas, elas poderão trazer na nossa vida adulta o desejo de realização deste devaneio, né, desse sonhar acordado do mundo infantil. Então, nós vamos buscar isso aonde? Na fonte de prazer. Porque o que faltou lá atrás para a criança não vai abrir mão. Mas hoje nós somos adultos. Quem vai em busca deste prazer? Esta parte nossa da consciência, que hoje é uma consciência infantilizada, vai em busca de realizar aquela necessidade que não foi suprida de qualquer forma hoje. Então, nós somos seres extremamente criativos, vamos pôr em movimento uma fantasia de realização de desejos. Desta forma, a gente vai obter aquilo que a criança não obteve enquanto necessidade. Então, é muito legal a gente compreender que são dois aspectos, né, que nos levam para a fantasia. E a fantasia, à medida que a gente vai amadurecendo, a fantasia desaparece da nossa vida. E a gente está falando aqui de sexualidade, mas essas fantasias, elas não são apenas sexuais. São fantasias em qualquer área da nossa vida. Às vezes a gente tem uma fantasia de grandeza, às vezes a gente tem uma fantasia de poder tudo, né? Às vezes a gente tem uma fantasia de comprar tudo, de realizar tudo, de mandar em todos. Então a gente vai precisar investigar cada fantasia. Por quê? Cada fantasia é uma pérola preciosa do nosso tesouro pessoal. Cada fantasia extremamente delicada e amorosamente investigada vai nos levar para a nossa ruptura básica, original. E nos leva direto para a nossa essência. Porque é nela que a gente carimba, né? Que a gente imprime
É na substância da nossa alma que a gente imprime. Então, as fantasias trazem essa realidade infantil. E a gente não precisa, não tem isso, são fantasias. Pistas, mapas, para que a gente vá. Da mesma forma que os nossos parceiros são nossos mapas, as fantasias são mapas que revelam a nossa realidade interna e a altura para aquele mundo daquela consciência. Né? Então a gente precisa pegar isso com delicadeza, ir fundo, mergulhar, trabalhar, nos mover para dentro com toda a beleza possível. Essa carência que a criança teve, né, aquilo que ela não recebeu, o que me veio foi uma chave que tu mesmo já até me explicou, de que às vezes os pais até deram, mas pela perspectiva da criança não foi o suficiente. Exato. Né? Criança, isso é para o mundo infantil. Por mais que um pai dê, e os pais dão o melhor que eles podem. Isso é um fato. Né? A gente não dá o que a gente não tem. Por mais que os pais tenham percepção infantil, faltou. Então, eu quero trazer os fetiches, porque isso é legal. Observe. A gente falou das fantasias que vêm do mundo infantil. Os fetiches, mas os fetiches, eles têm um dado em particular, que é assim, o fetiche é uma fixação em uma parte do corpo, em um aspecto do corpo. Então, nós temos uma quantidade imensa de fetiches. Tem pessoas que gostam e sentem prazer tocando os pés do parceiro. Né? Tem pessoas que gostam de morder a orelha do parceiro. Tem pessoas que gostam de morder durante o ato sexual, genital. Né? Então, assim, tem uma quantidade imensa de fetiches. Alguns que são bem dolorosos, mas para aquela pessoa que está vivendo aquela experiência, esta é a forma mais rápida de obter prazer. De novo, nós voltamos para o ponto onde faltou a criança, enquanto estava vivendo a experiência, desconectou-se da onda do prazer. Agora vamos chamar de prazer positivo. E essa criança precisa fazer a conexão novamente com o prazer. Ela encontra uma forma. E ela elege. Não é racional isso, é emocional. A criança elege uma parte do corpo como foco. E a partir o fetiche está concretizado. Então, a criança condiciona que prazer ela precisa daquele modelo para poder viver a experiência prazerosa. Novamente, eu estou enfatizando a consciência infantil hoje, no adulto, porque, na verdade, nenhum de nós é mais criança hoje. Criança física, quando ela realiza, cronologicamente falando, quando ela realiza uma fantasia, ela não está numa fantasia, ela está numa realidade dimensional paralela. Alcança, nós é que não alcançamos. Mas o adulto não. O adulto vive de trazer aquilo que ficou perdido lá atrás para atualizar no mundo adulto. Tudo isso está baseado no medo. O nosso trabalho é localizar o fetiche da fantasia, da crença, ajudar essa pessoa a ir em busca desse tesouro que está lá guardado no mundo infantil, de forma que esse ser amadureça. Pelo amadurecimento, as fantasias desaparecem, os fetiches desaparecem. Os mitos são vistos de outra forma, vão desaparecer das nossas vidas. Porque o lugar real foi nutrido, foi suado, foi... Uma pergunta, com base nisso que tu está falando. O caminho para a pessoa, o caminho a curto prazo, a médio prazo, para ela fazer essa investigação, qual seria? Olha, eu recomendo o processo terapêutico. É um profissional íntegro e lembrar que, como a nossa vida não mente, precisa de informações. Então, procurar um profissional idôneo, um profissional experiente, amoroso, né? Porque precisa de amor. Não dá para a gente visitar esses lugares internos sem estar sendo acompanhado por um profissional gentil, amoroso, firme, mas amoroso. A busca por um trabalho individual ou
um trabalho em grupo ajuda muito mesmo. Não pense que o fato de simplesmente dizer, a partir de hoje eu não vou fazer mais nenhuma dessas fantasias, cura. Você não sabe o que faltou. Você precisa de suporte, de uma acompanhante. Não é para a eternidade uma acompanhante. Tem início, meio e fim. Então você procura uma pessoa amorosa, uma pessoa experiente, que te dê suporte para que você possa fazer esse mergulho. Precisão cirúrgica. Porque é um mergulho com precisão cirúrgica. Você vai em busca de algo que é precioso, que está lá, escondido nesse tempo emocional, e você precisa resgatar, porque isso é seu. Veja, um ponto importante. Como a base da fantasia, a base do fetiche, a base do mito, a base da crença é medo, nós precisamos em o que o medo esconde. O medo esconde um atributo divino nosso. Então a gente precisa ir em busca do atributo divino. Quando eu localizo o atributo divino, que eu me aproprio dele, eu preencho a minha vida de plenitude. E ao preencher a vida de plenitude, não tem mais espaço para fantasia. Por quê? Porque preencher a vida de plenitude é viver a realidade. E a realidade tem o amadurecimento. O amadurecimento. A realidade é que eu me aborreço agora, mas daqui a 5 minutos eu estou bem e eu vou lidar com o próximo passo. Então a realidade é infinitamente mais prazerosa do que o mundo da fantasia. O mundo da fantasia é um espinho. Então, à medida que a gente amadurece, a gente vai vivendo a realidade. E a gente vai vivendo a vida lidando com o que se apresenta da melhor forma possível, sabendo que... Então, essa busca de ajuda para a gente crescer e aprender a viver na realidade. A realidade ela é prazerosa, ela é expansiva, ela é infinitamente vasta. A fantasia ela é limitada, porque ela está sendo sustentada pelas crenças, que são limitantes. Né? Então, a realidade nos leva para realizações. Estar no presente é a melhor forma de vivermos as nossas vidas. E quando a gente está na fantasia, a gente está num devaneio, é um escape. Imagine, toda força para realizar uma fantasia, essa mesma força utilizada na sua vida. Quão bela... No presente, né? Uau! Ela se torna, né? Ela fica fantástica. Ela tem colorido, ela tem cheiro, ela tem sabor, ela tem brilho, a nossa vida. Mas a gente escapa disso pelo mundo da fantasia. A gente escapa e a gente se contenta, que é o que eu acho mais grave, Léo, é que a gente se animou. Quando nós temos um oceano de amor, de abundância, de beleza, de plenitude para desbravar. Eu tenho uma pergunta que eu vou lhe fazer. Eu acho que você respondeu nessa, mas ela foi me... Porque eu juntei os homens para fazerem as perguntas junto comigo, né? E, bom. E essa pergunta, eu acho que você acabou de respondê-la de uma outra forma. A pergunta que foi feita foi o seguinte: por que o ser humano tem tanto medo do poder real da sexualidade? E aí a pergunta que eu faço agora, em cima do que tu explicou, o ser humano ele tem medo do poder real da sexualidade ou ele tem medo dos mitos, das fantasias, do fetiche e das crenças? Nós temos medo do poder real, porque lá atrás, quando a criança, dentro deste poder de expressão, de alguma forma ela foi machucada, tolhida, traída, abandonada, machucada, violada. Então ela passou a temer a força da expressão deste poder, embora não possa viver sem ele, porque ele é nosso. Então a gente vai viver com ele. Só que a gente sai construindo desafetos, dores e sofrimento na vida, usando o mesmo poder que a gente tem. A gente precisa se apropriar dele para que a gente construa de forma prazerosa, de forma pulsante, de forma rica. Aí sim tudo muda. Tudo ganha outro contexto, né? Outra expressão. A gente teme a nossa força, a gente teme a nossa luz, a gente teme a nossa capacidade real de amar. A gente teme.
o que existe de melhor em nós. Porque lá atrás, o pequeno, a pequena internos, acreditar que este poder real, essa capacidade de amar, foi nociva de alguma forma. E que levou essa criança a se machucar. Então, a gente tem uma série de camadas que nos afasta desse ponto genuíno nosso, belo, pulsante. E nós precisamos vencer o medo que nós temos de ser o que somos. Nós temos medo da nossa potencialidade. Nós temos medo da nossa ternura. Nós temos medo da nossa criação positiva. Justamente porque a experiência infantil, na leitura da criança, foi negativa. Sentir-se impuro por pensar muito em sexo é um problema? Pensar muito em sexo não é um problema. É uma pista de que ali tem uma falta que eu preciso pôr em movimento. Depois que eu conserto, eu não vou pensar muito, mas eu posso continuar fazendo bastante sexo. Mas agora eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo sexo ou pensando sobre o sexo para escapar de algo. Eu estou pensando pelo prazer de estar ali, na plenitude daquela experiência. Não mais para tampar um buraco. Não mais para esconder de mim algo que está desconfortável. Né? Algo que eu nem sei que existe enquanto medo. Não tem nada de errado. Na final de contas, se você olhar direitinho, o que não é sexualidade nesse planeta? Em todos os níveis. A sexualidade envolve tudo. A gente precisa tornar consciente o movimento. E é muito lindo, que bom. Pegue essa expressão da sua própria consciência e mergulhe. Pense, mas pense acompanhando. Pense, busque o que está faltando, que eu escapo compulsivamente para ir. Observe, a fantasia, o fetiche, tudo isso que a gente está falando funciona no nosso sistema como uma droga. Onde a gente vai para aquele lugar para esconder algo. O vício é falta de algo. Nós precisamos encontrar o que está faltando. Todos os vícios têm base na falta. Então, toda compulsão tem origem na falta. Agora, falta de, eu vou buscar. O que é esse de 3 pontinhos? Cada um de nós vai encontrar, se procurar realmente, vai encontrar o que está faltando. O que deixou de pulsar dentro de nós de uma forma e passou a pulsar de outra forma. Lembrar que vício é compulsão. Seja de sexo, seja de comida, seja de dinheiro, seja de falar mal da vida do outro, seja de trabalhar em excesso. Nem posso falar disso. O que mais? Né? Qualquer que seja o vício. Qualquer que seja o vício, tem algo que está faltando ali. Tem algo que a gente precisa proporcionar para a gente. E na pergunta ele bota do sentir-se impuro por isso. E aí eu posso falar que está vinculado às crenças. Isso. Ou não? Está vinculado às crenças, sim. E também está vinculado à experiência que a criança viveu. Porque, às vezes, por exemplo, eu vou trazer algo bem simples que vocês já devem ter escutado N vezes. Às vezes a criança está brincando com o genital e ela é repreendida pelo adulto porque brincar com o genital dela é feio, é sujo, né? É pecado. A gente escuta ainda isso hoje. Então, o que essa criança conclui sobre essa fonte de prazer que é o seu próprio corpo? De que ele é impuro. Né? Ele conclui isso. Ninguém disse para ele com palavras que ele é impuro. Mas a repressão, a forma como isso veio, a criança concluiu. É uma conclusão emocional, não é uma conclusão racional. Então, a gente pode se sentir impuro por isso. Mas a gente também pode ter essa sensação ou esse sentimento de impureza quando a gente viveu uma experiência de abuso sexual, né? Quando a gente foi invadido de alguma forma e desrespeitado, a gente pode sentir isso também. Na minha experiência clínica, eu lido muito com essa sensação de impureza ligado aos abusos sexuais. Não é nem ao estupro, é ao abuso sexual. Que dá para a pessoa que viveu
a sensação de sujeira, né? De que assim, a violação tem esse cheiro para muitos de nós, de impureza, de que assim, eu tô impuro. A verdade é essa, né? Eu estou impuro. Tem uma outra pergunta que é assim, como o homem pode integrar o seu feminino com o seu masculino sem perder essa masculinidade? É essa a pergunta que fizeram. Ótimo. Maravilha, essa é ótima, uma das minhas. Então, é uma coisa tão simples, meus amores, que você já imagina. Veja, a grande maioria dos homens internamente estão regidos pelo princípio feminino. A regência interna do masculino, do homem, homem que eu digo homem, esse fenotipo que a gente tem, né? É feminina internamente para aprender como manifestar a doçura em sua vida. A maioria de nós, mulheres, temos internamente o princípio masculino nos organizando. Para quê? Para que a gente aprenda sobre assertividade, ordem, organização e inteireza. O nosso aprendizado é um corpo masculino com uma pulsão interna feminina. Um corpo feminino com uma pulsão interna masculina tem o aprendizado e traz isso de forma bem visível a aprender sobre avanço e recuo, atividade e flexibilidade. Isso a gente faz no dia a dia, diante de qualquer circunstância que se apresente. Os dois princípios estão aí para nos ajudar. O princípio masculino e o princípio feminino estão completamente disponíveis para que a gente aprenda. Então, se um homem com um corpo masculino se apresenta de forma muito dura, precisa aprender sobre a doçura e a flexibilidade, a suavidade. Se é uma mulher que é excessivamente flexível, precisa aprender sobre firmeza. E assim nós vamos aprendendo a fazer esse balanço, né? Então, se a gente aprende a fazer o balanço, a gente convive bem com os dois princípios. A gente cria e a gente usufrui da criação. A gente disponibiliza para o mundo e a gente usufrui do que a gente disponibilizou. Ativo, receptivo. Em algum momento, meus amores, nós vamos sair completamente dessa historinha de homem e mulher. Homem e mulher é a história que nós estamos vivendo. Em algum momento, a gente vai aprender a dança desses dois princípios. O princípio receptivo e o princípio ativo. Então, é muito legal a gente poder se dar conta que a gente está caminhando. A gente está caminhando. Veja essa grande virada que nós estamos vivendo de sair de sexos para gênero. Isso é fantástico, gente. Isso é um exercício extraordinário. E eu me emociono quando eu falo sobre isso. É um exercício extraordinário de unificação dos dois princípios internos. Estamos unificando os princípios num movimento harmônico dentro da gente. Mas as nossas crenças, lembra que nós falamos? As nossas crenças e os nossos mitos sobre masculino e feminino ainda são muito fortes. Mas a gente está fazendo isso com essa nova geração. A gente está fazendo isso com tudo que está sendo desbravado. Temos modelos novos de família, modelos novos de expressão física, que não é mais quadrinho, só corpo masculino, só corpo feminino eternamente. A gente está fazendo uma transição belíssima para a ação nossa em todos os níveis. Então, isso é um presente o que nós estamos vivendo agora. Extraordinário. Masculino e feminino são duas partes da... E não estou falando estou falando de princípio. Entende? Os princípios que regem tudo. Óbvio que nós ainda vamos cometer muitas falhas, porque a gente ainda está condicionado pelos sistemas de crenças antigos de que homem tem que ter 2 pernas, 2 braços e um genital masculino. Mulher tem que ter 2 pernas, 2 braços e um genital feminino. A gente ainda tem esse conjunto de crença que nos norteia. A gente foi gestado nela, né, nesse conjunto de crença. Mas a gente vem alterando, a gente vem mudando. A gente está mergulhando num passo novo, que é esse passo que eu venho insistindo em falar, que é a hermafroditismo.
o ser unificado. Ele é andrógeno e ele é hermafrodita. Está longe disso, mas já está exercitando. Quando a primeira cirurgia de reversão sexual aquilo abriu, gente, foi um marco extraordinário. Abriu a nossa consciência. Agora a gente está... E esse é um presente nosso nesse momento. Não sei se eu respondi, porque eu me animo, eu sou o hermafroditismo interno que nós somos. Que a gente está exercitando isso, sabe? E a gente vai abrir mão de todas as fantasias mesmo. A gente está abrindo progressivamente. Cada vez mais pessoas estão buscando a si mesma. Está buscando contato direto com o coração. Está pagando o preço de dizer, olha, é isso aqui que eu estou vivendo agora. Eu sinto muito para as crenças, eu sinto muito para qualquer sistema, mas é isso, essa que é a minha realidade agora. E eu honro e sustento essa realidade. Isso muda muito, sabe? Isso é que é ser macho de verdade. Que é ter a coragem. É verdade. Essa que é ser macho de verdade. É ser fêmea de verdade, é isso? É ter a coragem de assumir o próximo passo, seja ele qual for. A gente tem 6 minutos, tá? Mas eu não sei se vai dar tempo de responder essa última pergunta. Ou, de repente, tem algo que tu queira ainda dizer. Eu fiquei pensando nesse tema, como os casais lidarem com esse tema, né? Da sexualidade, dos mitos, das crenças, fantasias. Eles dividem entre si, o que se divide, o que é muito pessoal. Se tu puder dar uma dica em relação a isso. Na verdade, os casais podem lidar sim com esse tema, e se não der para sustentar sozinhos, procura ajuda de um profissional. Mas tem uma pista que eu costumo falar quando eu falo sobre sexualidade, que norteia para mim, que é assim, o casal é a cartografia do outro. Tudo que eu quero saber sobre mim, olhe para o meu parceiro, para a minha parceira. Tudo que o meu parceiro e a minha parceira quiser saber sobre ele, olhe para mim. Então, nós somos a cartografia um do outro. Nós estamos aqui como mapas de uma mina preciosa, mas a gente precisa querer atravessar cada empecilho desse mapa para que a gente chegue na mina preciosa. O casal, ele pode ir junto, sozinho, até um certo ponto. Se as feridas internas forem muito profundas, procure um profissional. Procure alguém que trabalhe com casais, que seja uma pessoa neutra na relação, que possa ouvir os dois, as duas, compreender a história individual de cada um e possa pontuar como é esse mapa dessa mina preciosa. E não é tão difícil assim. A gente só precisa lidar com 3 coisinhas básicas. Abrir mão do medo de ser o que somos e de nos revelarmos. Pararmos de sermos crianças birrentas, teimosas, querendo que a vida e o mundo gire ao nosso umbigo, ao redor do nosso umbigo, porque ele não vai girar, né? Não sou eu, o mundo que me gira. E abrimos mão do orgulho de querer ser o que nós não somos ainda. Nós queremos ser perfeitos, mas nós somos perfeitamente imperfeitos. Então, abrir mão disso é fantástico. São 3 pilares bem simples, mas são norteadores na nossa vida, que vão pôr ordem na nossa vida de muitas formas. Eu não sei se respondi a contento, mas... Respondeu. É isso que eu acredito, é isso que eu vivo, é isso que eu ensino, né? Eu vivo isso. Eu ensino o que eu vivo. Porque eu ainda não aprendi direito. Quando eu aprender, eu paro de ensinar. Gratidão. Foi ótimo, embora a gente tenha essa internet oscilante, eu acho que é o tema. Todo o povo assistindo e o medo está reverberando. Mas se você tiver mais algum... O medo e a o medo e... são 50-50. Eu estou agradecida, viu? Muito grata. Enfim, é só gratidão mesmo. A você e a todo mundo que está aqui agora, nesse momento. E sinto muito pela internet, mas eu resolvi passear esse final de semana. E neste passeio, eu estou na internet que está dando para gente isso. Cláudio, foi maravilhosa mesmo, com todos os defeitos, porque, querendo ou não, somos perfeitamente perfeitos, né?
Gratidão a todo mundo que pôde participar também, pôde vir assistir. Alguma última palavra, Klaus? Gratidão e bênçãos e que possamos viver a vida da forma mais bela possível. Maravilha. Beijo no coração, Klaus. Beijo. Gratidão a todo mundo. Abraço.